Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Lacerda, eu sou professor de contabilidade e é um prazer ajudar vocês aí nessa empreitada para concurso público, vocês aí das carreiras policiais. Nossa disciplina vem a cada ano, né, a cada concurso, né, caindo cada vez mais e necessita então desse conhecimento técnico, né, para você passar em concurso. Então eu e o Estúdio Aulas estamos aqui para te ajudar, dar aquele empurrãozinho final ali para você alcançar o seu objetivo. Não existe segredo, não existe pirotecnia, pessoal. É preciso que você tenha um bom material, um bom acompanhamento, um pouquinho de dedicação, de esforço, né? Para você encontrar ali espaços no seu dia a dia para você estudar e revisar, que o seu objetivo será alcançado. Não tem mistério. Então, não vamos falar aqui para você, o mistério é esse, aquele. Não. O mistério, na verdade, o mistério é você estudar. É você ter a capacidade, né, de encontrar ali um tempo, né, um material adequado, um acompanhamento adequado, que com certeza você vai atingir o seu objetivo. Essa é a nossa intenção. Então, vamos começar aqui nosso curso de exercícios para vocês que estão se preparando aí para as carreiras policiais, para esses concursos tão importantes aí, para esses cargos tão importantes, que é ser policial. Tudo bem, pessoal? Vamos lá então. Olho na tela, vamos começar já. Vamos perder tempo não. Vamos lá. Vamos falar sobre contabilidade, tá? A contabilidade que a gente vai falar, ela é conhecida como contabilidade geral, tá? Das sociedades, da iniciativa privada, ou mesmo só contabilidade, tá? Mas a gente vai utilizar também algumas coisas da área pública, tá, gente? Porque nos editais, com certeza, você vai ter aí a parte pública, geralmente chamada de estrutura conceitual. Então, você que está se preparando aí para ser policial, né, você precisa saber sobre contextos de contabilidade. Então, para entender melhor, muitos alunos já perguntaram para mim, mas por que cai contabilidade para policial civil? Aparentemente, é uma matéria tão distante, né? Não. Principalmente para as carreiras de polícia judiciária, né? A polícia investigativa, é preciso que você tenha muito conhecimento, não é pouco não, viu? É muito conhecimento sobre características, premissas, princípios, né, da contabilidade, porque você vai investigar muitos crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisa, você vai investigar muita coisa baseada em transferências bancárias, então você precisa conhecer as questões contábeis para que você se enverede, né, que você consiga investigar, consiga se aprofundar e tenha, obviamente, o alcance, né, dos seus fins, que é você encontrar os ditos culpados, né? Então, por isso que contabilidade cai em prova, porque os diretores das polícias querem, né, que você entre pelo menos sabendo o que é um ativo, um passivo, um saldo, um balanço, uma DRE, né? Porque, claro, você vai aprender isso quando passar, né? E for fazer cursos lá dentro, etc. Mas que você já entre sabendo mais ou menos o que você vai enfrentar lá, tá? Então, voltemos aqui à tela para a gente falar da primeira questão, né? Primeira questão aí, ó, Polícia Federal. Última prova de Polícia Federal, caíram muitas questões de contabilidade, tá? Os primeiros temas da gente são eu vou seguir uma regra, né, que há nos editais, que é a sequência lógica do aprendizado, né? Então, esses primeiros temas, nós vamos falar sobre conceitos, vamos falar sobre objetos e vamos falar sobre objetivos. Vamos falar sobre aziendas, né? Que é uma palavra que talvez você não conheça aí, ou que já conhece, mas não tenha tanta afinidade assim. Então, são as partes iniciais mesmo, né, da nossa disciplina. Então, a gente vai criando o conhecimento a partir desse alicerce. Então, o que diz essa questão? Considerando que a contabilidade é uma ciência que estuda os fenômenos patrimoniais sob o aspecto da finalidade organizacional, no que se refere a conceitos, objetivos, finalidades da contabilidade, aí começa o julgamento aqui, a contabilidade integra o rol das ciências exatas, por estar dedicada à mensuração da riqueza patrimonial. Eu achei bem legal isso aqui, que ele colocou, riqueza patrimonial. Isso aqui, pessoal, tem uma função em prova, que é a função da sedução.
Olha, como assim sedução? Claro, ele coloca essa expressão tão bonita, um texto tão, né, bacana, mas é só para te seduzir. Por quê? A questão está falsa. A contabilidade, apesar de mexer com números, isso não é mentira, mexe com números, né? Mexe com a matemática. Não é errado pensar assim, tá? Mas essa matemática é uma matemática básica, pessoal. É uma matemática de adição, subtração, divisão, quiçá multiplicação, né? Basicamente é subtração e adição. Não mexe com logaritmo, né? Não mexe com raiz quadrada, né? Então, não é uma ciência exata. Ela é considerada uma ciência social. Então, essa numeração que é utilizada, principalmente para fazer os débitos e os créditos, nas contas patrimoniais, é apenas para ter um número, ter ali uma parte quantitativa para aferição daquilo que entrou, daquilo que saiu dentro do patrimônio do Estado, tá? Então, memorize, tá? Não é uma ciência exata, tá? É uma ciência social, apesar de mexer com números, as operações que são feitas são operações básicas, são operações que não oferecem nenhum tipo de dificuldade na questão do somar e do dividir. Claro, por ser débitos e créditos, é preciso ter muita atenção onde você debita e acredita, tá? Mas não é uma ciência exata. Então, já matamos aí esse processo de conhecimento da ciência que é a contabilidade, tá? Próxima questão, vamos lá. Próxima questão. Ele fala assim: a contabilidade se define atualmente como ciência do patrimônio, cujo objetivo é captar os elementos sensíveis, perceptíveis e habituais de transações que afetem a riqueza das organizações. De novo, pessoal, ó. Então, de tanto você fazer questões com bom acompanhamento, você vai perceber que as questões se repetem, as expressões se repetem. Quando muda alguma coisa, muda por meio de um sinônimo, né? Então, essa questão você consideraria certa ou errada? Essa questão está falsa, né? Por quê? Acabamos de ver, ó, que a contabilidade é uma ciência social. Uma ciência social. Não é a ciência do patrimônio. Apesar de que o patrimônio, já adiantando, é o objeto. Tá? É o objeto da nossa contabilidade. Então, o objeto da contabilidade é o patrimônio, mas a ciência, né, como curso de faculdade, é uma ciência social, assim como a economia, por exemplo, é uma ciência social. Não entre nessa sedução aqui, tá? Ó, riqueza mexe com números, tudo bem, mexe. Mas os números, eles são apenas operações matemáticas básicas. São apenas operações matemáticas básicas. Em termos de matemática, a contabilidade ela chega à sexta, sétima série aí do que você estudou, né? No máximo, né? E olhe lá, tá? Então a resposta está incorreta. Próxima questão. A respeito da contabilidade geral, a contabilidade teórica consiste no registro das operações de determinada entidade em livros mantidos para essa finalidade. O que essa questão está querendo dizer? Está querendo dizer sobre o alcance da contabilidade. Nós temos dois tipos de alcance. Matando a questão está falsa, porque a contabilidade teórica, vamos destacar aqui, a contabilidade teórica, ela estabelece premissas, princípios e normas e regras de conduta a serem seguidos pelos agentes profissionais, ou seja, os contabilistas, no afã, no desejo de aprimorar e uniformizar os procedimentos contábeis. Aí você pode estar pensando assim, como assim uniformizar procedimentos contábeis? Sim, pessoal, porque como a contabilidade é uma ciência social, ela não é exata. Então, muitas das coisas vêm através de interpretações.
de jurisprudências, de comitês, enfim. Então, uma ciência que advém de muita relação, eu costumo dizer que é de predileção, né? Predileção significa que são pessoas gabaritadas, né? O chamado body of knowledge, né? O pessoal que é muito gabaritado, eles sentam ali numa reunião e interpretam o que está acontecendo na contabilidade. Claro que a gente tem lei, obviamente, e a lei principal é a lei 6.404 de 76. Essa lei é a lei mãe da contabilidade. Então tem coisas legais, tá? Mas a lei, ela é uma lei rígida, é uma lei seca, literalmente. Ela não consegue atender ali as nuances do dia a dia. Então é preciso que haja interpretações, jurisprudências, comitês, procedimentos, notas oficiais, portarias que deem mais flexibilidade a esse processo, tá? Então a resposta está falsa, porque a contabilidade teórica, ela busca atender, estabelecer e atender premissas, princípios, normas e regras que deem norte à conduta desses gestores. Já a prática, teoria, a contabilidade prática, é aquela que faz o registro de operações de determinada entidade em livros contábeis. Em livros contábeis, tá? Nós temos 3 livros importantíssimos que vão fazer parte do nosso curso, obviamente. Que são os livros, o chamado livro Razão, que é onde nós vamos ter os razonetes, onde a gente debita e acredita. O livro Diário e o livro Caixa, que é o menos cobrado em prova. O livro Razão e o livro Diário são partes, né, da contabilidade que tem a incumbência de registrar os processos de débito e crédito. E aí, esses débitos e créditos, eles vão ser, obviamente, a porta de entrada para as demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis, balanço patrimonial, DRE, vão vir, né, advém de débitos e créditos que são relacionados nesses livros chamado Razão, Diário e Caixa, principalmente o Razão e o Diário, tá? Então a resposta está falsa porque ele trocou o conceito. Dica, toda vez que cai em prova a expressão livros sobre a contabilidade teórica e prática, falou livros, falou a prática, né? Onde você vai estar colocando lá, literalmente, a prática. É como se você estivesse colocando a teoria na prática em relação à atividade do administrador, do contabilista administrador, tá? Então a resposta falsa. Próxima, com relação às disposições legais em vigor e à doutrina, no que se refere às noções básicas de contabilidade, as informações mais relevantes demandadas pelos diversos usuários da contabilidade e que atendem plenamente às suas principais necessidades estão contidas nas demonstrações financeiras publicadas e referem-se a dados históricos do passado da empresa. Bom, pessoal, essa resposta está falsa, né? Porque não são demonstrações financeiras, tá? São demonstrações contábeis. Aí sim, incluindo as financeiras. Como a demonstração do fluxo de caixa. Mas também nós temos demonstrações patrimoniais, que são as mais importantes, as patrimoniais, como o balanço patrimonial, tá? As demonstrações, elas têm que seguir uma estrutura. Veja que eu estou aproveitando aqui, aí se eu queria falar já com vocês, né? Vem aqui com a gente, ó. Falar aqui para vocês, olhando para vocês aqui, ó. Não adianta você fazer milhares de questões, tá? Não adianta centenas de milhares de questões. Se 2 coisas vão acontecer. Primeiro, você vai fazer muitas questões iguais às outras, então vai perder tempo, porque não está tentando resolver questões inéditas. Então você vai pegar uma bateria aí de 500 questões de um tema,
você vai fazer aí 400 questões iguais. Aparentemente não iguais, mas é tudo igual. Então você não está ali instigando seu cérebro, então está perdendo tempo, tá? E a questão também do tempo, né? Você não tem tempo de fazer 500 questões de um tema de uma matéria, é muita matéria que cai em prova. Então, mais do que isso, tente pegar aí questões nível médio, assim, no sentido de nível mesmo, não de questões de escolaridade, mas de nível médio para cima. Tente enxugar um pouco mais o número de questões, para que você tenha aí mais otimização, tanto no tempo quanto na parte de auferir conhecimento, já que muitas questões são iguais. Você vai estar ali chovendo no molhado, tá, pessoal? Então aqui a gente vai o quê? Vai fazer um número condensado de questões, mas questões muito qualitativas, que vão trazer, às vezes, 2, 3 temas, né, para a gente discutir naquela questão, ganhando tempo. Então você vai estar aprendendo aquela questão e aprendendo como, porventura, outros tipos de questões podem cair na sua prova. Isso é preparação. Isso é qualidade e eficiência, tá? Olho na tela, vamos continuar. Então, a estrutura, ela precisa ser regulada. Ela precisa ser regulada. Essa estrutura, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó, muito simples, tá? Nós temos aqui o balanço patrimonial, o elenco de contas, eu vou colocar o ativo, o passivo e o saldo, lá do direito, patrimônio líquido. Isso aqui é a estrutura básica de um balanço patrimonial. O que que acontece? Esse lado aqui, ó, é o lado das aplicações. E esse lado aqui, o lado direito, é o lado das origens. Ok? Essa estrutura, ela é fixa, ela é regulada, ela é fixa. Eu não posso colocar o ativo do lado direito, não posso colocar o passivo no lado esquerdo. Isso é um crime, tá? Na auditoria, por exemplo, o auditor, uma das primeiras ações do seu trabalho é justamente verificar se as demonstrações contábeis estão respeitando a estrutura lógica, né? A estrutura legal, a estrutura que tem que ser feita pela contabilidade. Sem artimanhas, sem malabarismos, sem pedaladas, né? Para cumprir o prazo, por exemplo, de algum tipo de demonstração. Então, o auditor ele vai lá e verifica. Ativo está aqui, está certo, o passivo está aqui, PL, aí vem os débitos e créditos certinho, está tudo certo. Quem foi o responsável por fazer isso, também ele verifica. Então, tudo isso é o trabalho da auditoria, tá? Não é o seu trabalho de policial. Mas, guardadas as proporções, você também pode fazer esse tipo de investigação ou ajudar nessa investigação para verificar se a estrutura está correta, porque o crime pode estar justamente na falha da estrutura, tá? Da demonstração contábil, tá? Então a resposta está falsa porque não é demonstração financeira, é demonstração contábil que inclui as financeiras, tudo certo? Então essa questão está falsa. Vamos à próxima. Vamos lá, pessoal. Com respeito à legislação e à normatização contábil brasileira vigente, a Lei 6.404, que é aquela que a gente falou, né? Que é a Lei Mãe, ou Lei das Sociedades por Ações, originalmente elaborada em consonância com as teorias da Escola Italiana de Contabilidade, foi, nos últimos anos, modificada para atender à convergência da contabilidade brasileira às normas internacionais da contabilidade do IASB, tá? IASB é uma sigla em inglês, tá? Que não vem ao caso aqui. Mas olha só, a contabilidade brasileira, tá? Ela é impactada por normas. Vou colocar aqui abaixo, aqui. Vou colocar aqui acima. A contabilidade brasileira, ela é impactada por normas brasileiras e por normas internacionais. Muitas das vezes as normas brasileiras devem se adequar às normas internacionais, e não ao contrário, né, pessoal? Então, as normas internacionais são editadas, o Brasil quer dar uma similaridade, né, o princípio da similaridade com as normas internacionais, então essas normas vão sendo modificadas para atender essa especificação internacional, tá? Só que a questão tem um detalhe muito sórdido aqui, digamos assim, que é o seguinte: a escola a qual o Brasil
adotou como fonte fiel, né, e relevante para moldar o comportamento da contabilidade brasileira não é a italiana, não foi a italiana, tá? A contabilidade foi norte-americana. Foi a norte-americana. Então o Brasil adotou não só na contabilidade, em várias, a própria Constituição brasileira é um pouco também o reflexo da estrutura americana, né? A gente é muito americanizado, digamos assim. Então, não foi a italiana. Apesar da contabilidade, né, a história nos diz que nasceu na Itália, digamos assim, nós não adotamos a Itália como fonte fiel e relevante para moldar o comportamento da nossa contabilidade, tá? Foi a norte-americana. Tá? Então, para sua prova, muita atenção nisso aí. Bom, fechamos então a nossa primeira aula. Espero ter ajudado vocês aí nesses pequenos detalhes. Nós estamos começando o curso, obviamente. Muita coisa vai vir aí para a gente decifrar, para a gente passar para vocês. E claro, sentado aí, né, com aquele seu fone de ouvido, na frente do computador do seu tablet, com a canetinha na mão e um caderno, anotando as dicas, não tem segredo, não tem mistério. Você vai passar. Não tem outra opção. Não tem um pormenor, né? A ideia é a qualidade das questões, o acompanhamento. Você com a caneta e o caderno aí na mão e na mesa, não tem segredo. Anote as dicas, anote aí as dicas aqui da gente, que você vai sair na frente com certeza. Tudo bem, pessoal? Então até a nossa próxima aula e bons estudos!